Será que é possível você usar uma dor, uma vulnerabilidade a seu favor? Eu tenho certeza que sim. E hoje eu trago para você 5 formas de você olhar para essa dor, olhar para essa vulnerabilidade e mudar um comportamento. Bom, mas para isso eu preciso da sua entrega. E talvez aqui seja o ponto sensível da nossa conversa. Se você me der a oportunidade, a gente vai seguir nesse vídeo procurando este caminho. Eu vou te direcionar por 5 etapas e depois você me conta como que você se sentiu nesse processo. Quando a gente tem uma dor, uma vulnerabilidade, que é um nome agora bastante utilizado, você tende a esconder. Esconder sim, porque, claro, você não quer mostrar uma fraqueza, se é assim que pode ser chamada. Você normalmente esconde uma dor, esconde algo que lhe aconteceu, que mudou a sua forma de se comportar, para que você se proteja, porque deve ter sido de alguma maneira traumático, reduziu uma expectativa ou realmente te frustrou. Vamos lembrar de questões que nos frustram? Bom, toda frustração é resultado de uma expectativa não atendida. E isso a gente vive a partir do momento do nosso nascimento. Quando o bebê chora porque quer o tempo todo ficar no colo da mãe, ou ser amamentado, ou ser acariciado, em algum momento ele vai sentir, ele vai vivenciar a frustração. E estamos numa geração que ninguém pode mais se frustrar. Se você voltar na sua história de vida, quantas histórias e memórias você tem sobre frustração? Coisas simples que você esperava no dia a dia e simplesmente não aconteciam. Eu aqui quero me referir a coisas do dia a dia. Veja, eu não estou trazendo o tema como um grande trauma, uma grande tragédia, não é isso. Eu estou me referindo àquela expectativa de ser acolhido num abraço, de uma brincadeira, aquela expectativa de ganhar um pirulito quando chega o papai ou a mamãe em casa, ou quando entra na casa da vovó, ou a expectativa de um reconhecimento. Na escola, talvez uma lembrança que você tenha desenhado no caderno e faltou o reconhecimento de uma professora. Veja que o nosso viver, o nosso construir de comportamento, ele não é feito a partir de um exemplo falado. O exemplo é vivido. Ou seja, eu observo um comportamento e o meu corpo repete este comportamento. E é por isso que isso se torna um registro emocional. Bom, com o passar do tempo, até os nossos 7 anos, a gente não entende muito o que é verdade e o que é mentira. E o seu corpo vai registrando tudo o que acontece em forma de emoção e comportamento. E assim, o seu cérebro vai sendo treinado para repetir padrões de respostas emocionais. E aqui pode estar a grande chave de um grande desenvolvimento de comportamento. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e quero trazer para você a oportunidade de abraçar, de acolher uma dificuldade, uma vulnerabilidade, um comportamento que você precisa mudar e determinar de uma vez por todas que você vai seguir neste caminho. E já te digo que não é uma coisa impossível. É simples, porém exige dedicação. Porque lá no passado também aconteceu dessa forma. Você só não tinha consciência. Bom, então o que eu quero mostrar para você neste vídeo é que você pode trabalhar uma coisa em específico, uma situação em específico. Por exemplo, uma timidez. Se você é muito tímida, possivelmente, provavelmente, você deve ter algum registro de que foi se colocar, foi se expor e o resultado não foi muito positivo. Ou a expectativa foi ineficiente, não aconteceu,
o resultado não aconteceu, ou você simplesmente se frustrou. Ou ainda você foi colocada numa situação para nunca falar, para nunca ter voz, e você foi se retraindo. Bom, de outro lado, você tem uma pessoa totalmente entusiasmada que fala pelos cotovelos e nunca ouve. Será que essa pessoa também viveu algum trauma, alguma situação, algum movimento que levou ela para uma necessidade ininterrupta de se colocar para ser ouvida, para ter lugar? Pode ser também que a sua dificuldade seja com procrastinação, com disciplina, com não terminar uma tarefa que você começa, em buscar sempre algo novo, porque parece que sempre falta algo. Tudo isso que a gente está falando, eu tenho certeza que em algum momento você já viveu na sua vida. Só que a gente nunca fala sobre isso. E não falar não resolve. Você sabe o que me preocupa um pouco nos livros de autoajuda? É que você tende a ler um livro de autoajuda e encobrir algo que precisa ser trabalhado. E é por isso que eu adoro um processo de desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala em conhecer a biografia de uma pessoa, quando eu entendo que comportamentos levaram essa pessoa a reagir da forma que ela age hoje, eu consigo entender o que eu gosto de usar como janela oculta para desmistificar esta questão da dificuldade. Porque a conversa que acaba caindo sempre é assim: ah, mas isso eu sou assim desde sempre. Ah, mas eu sou ansiosa desde sempre. Não, você não é ansiosa desde sempre. Você não é indisciplinado a sua vida inteira. Você não procrastina desde que você nasceu. Isto foi aprendido a partir de uma emoção. E até aqui eu acredito que você já entendeu. Bom, um ponto importante então é você descobrir agora como você faz para reestruturar. E eu separei aqui uma reestruturação com 5 etapas que você vai conseguir observar, você vai conseguir anotar, você vai conseguir desenvolver uma prática para poder começar a trabalhar essa questão dessa vulnerabilidade, para melhorar a sua percepção de si mesmo. Quando a gente pensa em riscos psicossociais, eu não falo de doença. Eu não digo para você que hoje você pode desenvolver uma depressão porque você teve uma frustração lá na sua infância. Ao contrário, vamos parar com isso, hein? Não é assim que as coisas são determinadas, porque senão tudo vira trauma infantil e toda a família é um problema. Sim, é na família que a gente desenvolve uma série de disfuncionalidades, mas porque é na família que a gente tem o primeiro eixo, o primeiro lugar, o primeiro espaço de desenvolvimento. E isto é bastante natural. Todas as relações que se iniciam passam por um processo de desenvolvimento e de amadurecimento. E isso não é o que determina, da sua grande maioria das vezes, todos os problemas que essas pessoas vão vivenciar, certo? Isto vale dizer e vale a gente ser bastante incisivo nessa questão para que você entenda de uma vez por todas que a sua responsabilidade está sim na maneira como você se comporta. E se tem algo que está dificultando os seus resultados, a sua vida, a sua satisfação pessoal, se tem algo que está levando você para um caminho da doença, está na hora de você parar com essa conversa, tomar as rédeas e decidir mudar, ok? Então vamos para o primeiro ponto, que vamos definir aí uma situação que te deixa bastante vulnerável. Eu quero que você entenda, e eu vou usar o exemplo aqui da disciplina, porque é um exemplo que hoje em dia eu observo no meu dia a dia de trabalho, no consultório, nas minhas relações com os meus filhos, até comigo mesmo, o quanto a disciplina é importante. Então, vamos separar esse tema, disciplina, e você vai começar a partir de agora a pensar junto comigo. Para que você comece a desenvolver disciplina, você precisa se dessensibilizar. É a primeira etapa, ok? O que é essa dessensibilização? Todas as vezes que você evita a disciplina, você reforça este comportamento de indisciplina. Então, te afasta muito mais do seu resultado. E isso vai gerando em você uma frustração constante. Quer dizer,
todo reforço, todo resultado, ele acaba sendo uma confirmação de um comportamento. Então, se você coloca um comportamento para trabalhar a sua disciplina, algo muito difícil, muito desafiador, a grande tendência de você não resolvê-lo, não consegui-lo, é muito grande. Você precisa de passos pequenos, pequenos atos de disciplina para que você comece a observar que é possível praticar a disciplina. E assim você vai se dessensibilizar. Então, o primeiro movimento que eu peço que você entenda é assim: será que você consegue escrever para mim em que momentos você é indisciplinado? Será que você não gosta de regras? Ou será que para mostrar o seu valor você precisa ali colocar uma birra, bater o pé e dizer assim: eu sou assim mesmo, eu sou indisciplinado porque é na minha indisciplina que eu sou criativo? Isso não funciona. Então, faz uma viagem interior bastante profunda e anota para mim o que te leva para a indisciplina. Para que você é indisciplinado? E veja que existe uma grande diferença do porquê e do para quê. O porquê é uma justificativa e você terá milhões para me dizer. Eu quero que você explique o para que você é indisciplinado. Quer dizer, o que você ganha quando você é indisciplinado? Talvez você ganhe o serviço de todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai dizer assim: bom, eu sou indisciplinado mesmo, então todo mundo já sabe. Então, todo mundo que faça por mim, eu não preciso fazer por mim. É um grande desafio, mas eu gosto muito desse papo da dessensibilização. Bom, se você tem medo dessa disciplina, também é um fato bastante importante que eu gosto de trazer aqui. Por quê? Todas as vezes que você olha para uma vulnerabilidade, para uma questão que gera uma dor muito grande em você, você pode ter medo de mexer com isto. Claro, porque isso vai te levar para um movimento de autocobrança. Quer dizer, você se comprometeu a uma situação e agora você não tem mais desculpas para continuar nela. E talvez este medo seja um grande motor que alimente a sua indisciplina. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para você é o reforço. Isso mesmo. Quando a gente fala de reforço, a gente fala de resultado. Então vamos trazer de novo a disciplina aqui. Você começou a praticar a disciplina com coisas simples. E simples mesmo, coisas pequenininhas. Parar com aquele despertador soneca que vai tocando sempre, levantar e arrumar a sua cama, fazer uma lista das suas tarefas, definir as suas prioridades, determinar nessa lista de tarefas o que precisa ser resolvido mais urgente. Você também pode colocar nessa lista em relação à disciplina como você vai disciplinar as suas emoções, para não sair aí explodindo e gritando com o primeiro que aparecer na sua frente, porque você está muito irritado e o outro é que dê conta do que você vai falar. Veja que existem formas de você trabalhar isso. E tudo que for resultado é reforço. Você entende isso? Então, se você conseguiu, por exemplo, cumprir 3 tarefas simples pela manhã, a sua autopercepção é muito positiva e você reforça esse comportamento de positividade, o que te leva para um caminho de continuar a se desenvolver, ok? Quer dizer, então você diz assim: veja, eu consegui cumprir com 3 resultados e isto é muito bom. Você vai perceber que o seu estado emocional, a sua cognição, a forma de você pensar, ela estará muito mais equilibrada, porque você passa a sair do caos e começa a entrar na ordem. Isso faz muito sentido, isso traz muito benefício fisiológico, porque tira você de um estado de alerta, isso faz com que o seu batimento cardíaco melhore, com que a sua percepção de emoções melhore e com a sua comunicação também muito melhorada. Porque quando você consegue compreender essas questões de resultado, de efetividade, o seu corpo entende que você não está para morrer e que é possível fazer mais. Então veja que até agora nós já sabemos que eu posso me dessensibilizar
e posso ter resultados que reforcem este meu processo de dessensibilização. Bom, o terceiro item, a terceira dica que eu coloco nesse nosso roteiro é a utilização de um modelo. Eu gosto muito desse termo, modelagem. Você pode se inspirar num modelo de disciplina que funcione. Você pode se inspirar num modelo de uma técnica, você pode se inspirar numa personalidade, numa biografia, você pode se inspirar em uma pessoa que você conhece, às vezes você não conhece pessoalmente, mas conhece a história, a maneira como trabalha, e isso vai trazer muito resultado positivo para você. Por quê? Porque quando eu começo a modelar um comportamento positivo, eu começo a aumentar a minha quantidade de resultado. E se eu aumento a minha quantidade de resultado, eu melhoro a minha fisiologia, eu diminuo os riscos, aqueles riscos psicossociais que eu comecei a falar no começo, que tem relação com o ambiente, e eu passo a reagir reagir muito melhor e não simplesmente me tornar reativo. Veja que tem bastante diferença nessas duas palavras. A minha reação é um comportamento melhorado, agora a minha reatividade é um comportamento estereotipado, agressivo, brusco, quase que impiedoso, para que você possa aí se esquivar de uma tarefa ou de um comportamento. Ok? Então nós temos os 3 primeiros passos e aqui vai entrar um 4º passo que é fundamental e que exige muita dedicação, que é a sua reestruturação cognitiva. Puxa, como é difícil a gente mostrar para as pessoas que uma emoção fez com que o seu cérebro aprendesse a repetir um comportamento de maneira tão efetiva que você não acredita que consegue viver sem esse comportamento. Então vamos trazer aqui uma reação que a indisciplina traz. A indisciplina tem uma característica muito próxima da ansiedade. Então, em algum momento da sua vida, você começou a ficar ansioso e você queria alguma coisa naquele momento e de alguma maneira aquilo não foi satisfeito para você, ou pelo menos não da forma como você queria. E então você começou a se tornar indisciplinado, porque já que as coisas não aconteciam no seu tempo, na forma como você desejava, você passa então a não querer mais nada de forma estruturada e a ansiedade toma conta. É como se você fosse raptado pela ansiedade. E aí tudo passa a ser um gatilho da sua ansiedade. Veja que você precisa reestruturar essas emoções, entender o que leva a uma situação para que você pare de uma vez por todas desse romantismo de que você é ansioso e porque você é ansioso você não faz academia, e porque você é ansioso você não lê um livro, e porque você é ansioso você não consegue fazer um curso à distância, e porque você é ansioso você não fica com ninguém porque ninguém tem estrutura e nem paciência para atender você. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou pedindo que você tome as rédeas da sua vida, porque você precisa parar de usar essa dor, esse trauma como desculpa. E aí você pode ficar extremamente chocado com o que eu estou dizendo. E se você ficar bravo comigo, eu vou adorar, de verdade, porque eu estou com certeza mexendo com o teu interior. E é esse meu propósito, é essa minha motivação. Eu quero sim cutucar em você essa necessidade de olhar para a sua dor, para que você saia do ponto A para o ponto B com muito resultado positivo. Para que você entenda que o mundo é um lugar que você, exatamente você, na verdade, às vezes você pouco importa, porque quem conhece você? Você com certeza consegue levar os seus comportamentos, levar a sua experiência de vida, trabalhar a sua dor para mudar, para fazer coisas no mundo, para deixar um legado, para deixar memórias nas pessoas, para deixar reações positivas nas pessoas e não simplesmente passar pela vida. Então você precisa reestruturar seu cognitivo e entender qual que é o seu lugar. Porque se você está esperando ainda alguém vir dizer para você que você tem um lugar especial no mundo, que você pode fazer mais, ninguém vai fazer isso, porque está todo mundo ocupado. A essa hora que eu estou gravando esse vídeo,
Quantas outras pessoas estão fazendo outras coisas? Quantas pessoas estão descobrindo cura de doenças, estudando, realizando, criando, trabalhando, e você aí reclamando, ou justificando tudo com a sua dor, ou dizendo que ninguém te valoriza porque você tem esse comportamento, mas você nunca tem oportunidade. Então vamos parar com isso. Coloca de uma vez por todas essa reestruturação cognitiva, coloca essa vulnerabilidade, esse padrão de comportamento indesejado no lugar que lhe é devido. Até aqui, talvez, ele tenha sido necessário para você sobreviver. Mas agora você já me acompanha, já está acostumado com as minhas provocações? E se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, puxa, eu fico muito feliz de você se sentir provocado comigo. É isso que eu acredito, porque sim, isso aqui não é um papo de autoajuda, mas isso aqui é uma conversa para despertar a sua consciência, a sua autorresponsabilização, a sua autogestão. E isso é totalmente possível. A minha quinta e última consideração é que você cria um ambiente de apoio e de rede, de apoio mesmo. Bom, e por que eu digo isso? Porque você vai precisar se comprometer com as pessoas. E aqui é um ponto que talvez você vai parar de assistir esse vídeo, vai deixar para um outro dia, mas eu vou ficar no seu pé. Se você se compromete com alguém, se você vai dizer aí para um parceiro, para um colega, para um parente, para alguém que te acompanha, para um treinador, você vai se comprometer a dizer assim para essa pessoa: olha, estou trabalhando a minha indisciplina, porque eu descobri que com a minha indisciplina eu gero um quadro de ansiedade, que eu sou levado para um caminho de ser acolhido, de ser vitimizado, de ser mimado, e eu não quero mais isso. E a partir de agora eu vou me comprometer a mudar 5 pontos da minha vida. E quero dizer para você que quando eu pedir a sua ajuda, eu quero ser ouvido. Você pode contribuir comigo? O compromisso gerado com uma pessoa leva você a escalar uma nova maneira de viver. Leva você a realizar, porque você se comprometeu. Então, como é que você vai chegar lá para aquela pessoa que escolheu, você escolheu, não chegou à toa, você disse assim: eu posso contar com a sua ajuda, e aí simplesmente você não vai levar um resultado. Então, quando você se sente ouvido, quando você tem essa rede de apoio, você tem condição de se beneficiar de toda essa mudança de comportamento. É importante dizer ainda que tudo que a gente está conversando aqui precisa de muita ética para ser trabalhado, precisa de muito zelo, de muito respeito à sua história de vida. É bem verdade, sim, que na nossa família, na nossa infância, muitos traumas, muitos eventos vão gerando comportamentos de autoproteção. E é com ética e com muito cuidado e com muito zelo que a gente consegue começar a trabalhar. Quero deixar aqui também uma forma de você entender que existem maneiras de você comunicar. É claro que você não vai chegar numa entrevista de emprego e vai dizer assim: olha, eu sou indisciplinado mesmo, mas você precisa me dar uma oportunidade, porque eu estou sem trabalho e eu preciso trabalhar. Veja que esta é uma forma extremamente reativa. Você pode comunicar uma vulnerabilidade de uma maneira mais sutil. Então, sim, se em uma entrevista de emprego, se em uma relação de amizade, se numa relação com o seu parceiro, com seus filhos, você precisar falar de uma vulnerabilidade, que você faça com cautela, com doçura e com ética. Então, vamos trazer de novo o exemplo da indisciplina. Quando lhe perguntarem qual que é um defeito seu, você, se for a indisciplina, você pode colocar: olha, eu sou um pouco indisciplinado, é um ponto que eu tenho trabalhado em mim. Eu acredito que eu preciso de uma agenda, eu preciso ser direcionado para tarefas, mas eu estou me desenvolvendo. Pronto, você falou a mesma coisa. Eu aqui em casa gosto muito de usar um exemplo em relação ao meu cansaço. Existe um determinado momento do meu dia, bem lá no final da noite, que a minha mente precisa de silêncio. Eu gosto do silêncio.
E aí eu simplesmente digo assim aos meus filhos: olha, não é nada pessoal. Eu só que agora eu não quero mais ouvir mais nada, eu preciso de silêncio. Até comecei a usar a técnica do fone de ouvido, que cancela o ruído, para que eu encontre este momento, este lugar. E tá tudo bem. Eu não estou desrespeitando os meus filhos, eu não estou me desrespeitando, eu estou preservando a minha emoção, estou reduzindo o meu risco de ambiente, porque eu moro numa casa com muita gente, então o barulho é natural, e estou preservando o meu tempo comigo mesmo. Você consegue entender isto? Olha, eu fico imensamente grata de ter aqui alguns minutos da sua atenção para que a gente possa conversar sobre assuntos sensíveis. E peço que você faça esse exercício. É um exercício diário, é um exercício quase que temporal, que você vai aprendendo, vai reforçando os seus comportamentos, vai descobrindo novas possibilidades e vai vivendo melhor, porque existe muita vida para ser vivida e que seja uma vida de qualidade. Até o próximo vídeo!